Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos fazer a resolução de 10 exercícios do movimento literário, simbolismo e parnasianismo. Aqui na descrição do vídeo você pode baixar o PDF com as questões. E aí você pausa esse vídeo, faça as questões, depois volte aqui e veja as questões que você acertou e as questões que você errou. Vamos lá! O parnasianismo pode ser descrito como um movimento essencialmente poético que reagiu ao sentimentalismo romântico. Exatamente, o parnasianismo é um movimento que se opõe ao romantismo e ao sentimentalismo, cuja poesia é, sobretudo, forma que se sobrepõe ao conteúdo e às ideias. Exatamente. O parnasianismo preza muito mais a forma dos versos, a métrica perfeita, em detrimento do conteúdo, cuja arte tinha um sentido utilitário e um compromisso social. Não, a arte que tinha um compromisso social era o realismo, cuja verdade residia na beleza da obra, e essa na sua perfeição formal. Exatamente. Os parnasianismos buscavam a perfeição formal porque acreditavam que a partir disso seria possível ter beleza na obra, que revela preferência pela objetividade, pelos temas greco-latinos e por formas fixas como o soneto. Exatamente essa questão de uma perfeição formal e uma reação ao sentimentalismo, e essa reação é exatamente a objetividade. Questão 2, Enem. Como vocês sabem, nas questões do Enem nós devemos ler primeiro o enunciado. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em... Então é para a gente ler o soneto procurando exatamente essa característica do Cruz e Souza. Vamos lá. Vida obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. Como vocês sabem, o Cruz de Souza era um poeta que era filho de escravos, era um poeta negro. Por ele ser negro e ter essa questão de discriminação, ele representava essas questões nos seus poemas. Ele sempre associava a cor escura com coisas negativas e ele tinha uma certa obsessão por coisas brancas, como a gente viu na aula do simbolismo, que eu li aquele trechinho do poema onde ele mostra essa obsessão pela cor branca. Vamos então ver no poema essas características que têm a ver exatamente com a pergunta, e eu vou sinalizando onde que ele está usando o escuro, o negro, o preto como algo negativo. Ninguém sentiu teu espasmo obscuro. Ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Ele está falando de si mesmo, né? O mundo para ele foi duro e foi negro no sentido negativo porque ele sofria muita discriminação por ser negro. Atravessaste no silêncio escuro, escuro novamente, a vida presa a trágicos deveres. Esses trágicos deveres é exatamente a relação dele com ser negro, com a escravidão, com a discriminação. E chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. E chegaste ao saber de altos saberes é porque realmente ele foi um negro que estudou, que conseguiu chegar ao alto dos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Ele está exatamente narrando isso, né? Que as pessoas viam ele como uma pessoa que estudou, como uma pessoa que chegou no alto dos saberes, mas não sabia a carga pesada que ele carregava nas suas costas. Então é exatamente sobre isso que esse soneto está tratando. Vamos ver as alternativas. Cruz e Souza transpôs para seu lirismo a sensibilidade dele, a percepção dele enquanto um filho de escravo, enquanto pessoa negra vivendo uma sociedade preconceituosa, uma sociedade escravocrata. Então, essa sensibilidade em conflito com a realidade vivida. No soneto, essa percepção traduz-se em A. Sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Essa é a nossa resposta, mas vamos ver as outras alternativas.
tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. No soneto, em nenhum momento ele fala de algum possível vício. Então, não tem nem a citação desse problema. Então, por isso, essa não é a resposta. C. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. Ele não conta que ele tinha tarefa degradante, ele está contando o sentimentalismo, a percepção dele, a sensibilidade dele frente à realidade que ele vivenciava no dia a dia. Então, não tem em nenhum momento falando que ele fazia tarefa extenuante, porque ele era um intelectual. Ele não tinha um emprego braçal extenuante nesse sentido. Frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. Ele está lidando com o dilema de discriminação e o saber, o intelectual. Vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Em nenhum momento ele fala de fé cristã, em nenhum momento ele fala de vocação religiosa. Por isso que nós ficamos com a letra A. 3. A questão de número 3 toma por base um poema do parnasiano brasileiro Júlio César da Silva. Vamos ler primeiro o enunciado. O soneto Arte Suprema apresenta as características comuns da poesia parnasiana. Assinale a alternativa em que as características descritas se referem ao parnasianismo. Gente, essa questão não precisa nem ler o soneto. Se você sabe as características do parnasianismo, é só olhar as alternativas diretamente. Nem precisa ler o soneto. Mas a gente vai ler, né? Arte Suprema. Tal como Pigmalião, a minha ideia é visto na de pedra. Talho-a, domo, bato-a. Fazendo exatamente essa analogia com o trabalho da poesia, né? De esculpir, podar, etc. Que é um trabalho árduo, não é só sentar e escrever. Envolve exatamente uma técnica, um trabalho árduo, tal como a pessoa que talha uma pedra. E ante os meus olhos e a vaidade fato, surge formosa e nua Galateia. Mais um retoque, uns golpes e remato-a. Digo-lhe, fala, ao ver em cada veia sangue rubro que a core a formoseia. E a estátua não falou, porque era estátua, ou seja, era tão perfeita que poderia até falar. Bem, haja o verso, em cuja enorme escala falam todas as vozes do universo, e ao qual também arte nenhuma iguala, quer mesquinho e sem cor, quer amplo e terço. Em vão não é que eu digo ao verso fala, e ele fala-me sempre, porque é verso. Ele está fazendo essa comparação, né, com escrever. Escrever uma poesia é como o trabalho de quem faz uma estátua, né, que vai esculpir uma pedra. Exatamente esse trabalho árduo, braçal mesmo, de suor mesmo. E aí ele fala que, ao contrário da estátua que não fala, os versos estão sempre falando. Então isso reflete bem a principal característica do parnasianismo, que é essa perfeição formal. A busca pela objetividade, a busca pela métrica perfeita. Então vamos ver as alternativas. O soneto Arte Suprema apresenta as características comuns da poesia parnasiana, sinala a alternativa que as características descritas se referem ao parnasianismo. A. Busca da objetividade, preocupação acentuada com o apuro formal, com a rima, o ritmo, a escola dos vocábulos, a composição e a técnica do poema. Essa é a nossa resposta, mas vamos ver as outras. B. Tendência para a humanização do sobrenatural, com a posição entre o homem voltado para Deus e o homem voltado para a terra. Essa é mais uma característica próxima do barroco, né? Poesia caracterizada pelo escapismo, ou seja, pela fuga do mundo real para um mundo ideal caracterizado pelo sonho, pela solidão, pelas emoções pessoais. Essa alternativa parece mais uma fusão do romantismo com o arcadismo, né? Esse escapismo se aproxima do arcadismo e esse mundo ideal, que é caracterizado pelas emoções pessoais, parece mais o romantismo. Predomina os sentimentos sobre a razão, isso é romantismo. Gosto pelas ruínas e pela atmosfera de mistério, isso é uma característica do simbolismo. Poesia impregnada de religiosidade que faz uso recorrente de sinestesias, essa é uma característica do simbolismo. Então nós ficamos com a alternativa A. Questão 4, Enem, lendo primeiro o enunciado. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas de Cruz e Souza são. Então vamos ver o poema. Cárcere das Almas. A.
Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas. Exatamente, né? Trevas, que toma o mesmo ponto que a gente falou na questão anterior. Entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colocais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz, funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos a voz do mistério, os elementos formais temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema são. Então é mais uma questão de características do simbolismo que aparecem nesse poema. O simbolismo tem a característica de opção pela abordagem em linguagem simples e direta. Primeiro, que o simbolismo não é um movimento que tenta usar uma linguagem simples e direta. Isso é uma característica que só vai aparecer no modernismo em 1922. Antes disso, não tem opção por uma linguagem simples e direta. Então, nesse ponto, essa alternativa já está errada. B. A prevalência do lirismo amoroso. Essa é uma característica do romantismo, que é um movimento anterior. Então, o simbolismo não tem lirismo amoroso. Além disso, o simbolismo não tem uma temática nacionalista. Isso é também uma característica do romantismo. C. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Essa é a nossa resposta. O simbolismo tem exatamente essa característica de temas metafísicos e porque foi influenciado também, de certa forma, pela filosofia e pelo pensamento oriental. Então, ele tem essa coisa de místico, mistério. Vamos ver a alternativa D. A evidente preocupação do lírico com a realidade social. Preocupação com a realidade social é uma característica do realismo, não do simbolismo. E a liberdade formal. Liberdade formal, que é essa despreocupação com a linguagem formal, com a métrica, vai aparecer somente no modernismo, como eu falei na alternativa A. Não aparece aqui no parnasianismo ou no simbolismo. Liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicional em favor de temas do cotidiano. Essa alternativa é inteirinha falando do modernismo. Então ficamos com a alternativa C. Vamos para a próxima questão. 5. Enem, lendo o enunciado. Nesse poema que leva o poeta a questionar determinadas ações humanas, versos 6 e 7, é A. Epígrafe é uma inscrição colocada no ponto mais alto, que também é um tema. Murmúrio de água na clepsidra. Clepsidra é um relógio de água. Murmúrio de água na clepsidra, gotejante. Lentas gotas de som no relógio da torre. Fio de areia na ampulheta vigilante. Leve sombra azulando a pedra do quadrante. A pedra do quadrante é uma parte superior de um relógio de sol. Assim se escoa a hora, assim se vive e morre. Tô falando exatamente dessa brevidade da vida, né? Da passagem do tempo. Ele usa diferentes modos de marcar o tempo para falar sobre o tempo passando, para falar sobre a vida passando, né? Clepsidra, relógio de torre, ampulheta, o relógio de sol, tudo isso mostrando a hora se escoando, o tempo se escoando. Aí, homem, que fazes tu? Para que tanta lida, tão doidas ambições, tanto ódio e tanta ameaça? Procuremos somente a beleza, que a vida é um punhado infantil de areia ressequida, um som de água ou de bronze e uma sombra que passa. Então, o que esse poema está falando? Está falando sobre a brevidade da vida, passagem incontável do tempo. E o que o homem está fazendo enquanto o tempo está escoando? Está exatamente se preocupando com coisas inúteis, está pensando em ambição, está pensando em ódio. Então, essa é a ideia desse poema. Vamos ver nas alternativas. Então, o que leva o poeta a questionar? Ele está questionando exatamente porque o tempo se escoa rápido, a vida é breve. Vamos ver nas alternativas. Infantilidade do ser humano? Não tem nenhuma questão de infantilidade, né? Já está bem claro qual que é a ideia.
Destruição da natureza. Em nenhum momento ele fala sobre destruição da natureza. C. Exaltação da violência. Ele não está questionando a ação humana por causa de uma exaltação da violência. Ele está falando que o homem, de certa forma, preza, faz violência, sendo que a vida é breve. Então ele deveria estar gastando tempo para ver a beleza, como ele cita no poema. D. Inutilidade do trabalho. Não está falando de inutilidade do trabalho. O trabalho não é o motivo que faz o poeta questionar as ações humanas. É brevidade da vida. É a brevidade da vida que faz o poeta questionar por que os homens agem como agem. Então nós ficamos com a alternativa E. Vamos para a próxima questão. Vamos ler o enunciado. A partir da comparação entre os poemas, verifica-se que... Então vamos ler os dois poemas. Ouvir Estrelas, bem clássico, né, do Olavo Bilac. Ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir o sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado, amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Ouvir estrelas. Ora direis, ouvir estrelas, vejo que está beirando a maluquice extrema. No entanto, o certo é que não perco o ensejo de ouvi-las nos programas de cinema. Vocês já perceberam a diferença aqui? Nem terminei de ler o texto, mas já ficou claro uma coisinha, né? O Olavo Bilac está falando de estrela no sentido do céu mesmo, né? No sentido astronômico. Já o Tigre aqui nessa paródia está falando das estrelas de cinema, das estrelas da televisão. Ele está falando de outro tipo de estrela. Mas vamos continuar a leitura. Não perco fita, e dir-vos-ei sem pejo, que mais eu gozo se escabroso é o tema. Uma boca de estrela dando beijo é, meu amigo, assunto para um poema. Direis agora, mas enfim, meu caro, as estrelas que dizem, que sentido têm suas frases de sabor tão raro? Amigo, aprende inglês para entendê-las. Ou seja, né, exatamente as estrelas de Hollywood. Então você tem que aprender inglês para entender as estrelas. Pois só sabendo inglês se tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então é exatamente essa brincadeira, essa paródia. A partir da comparação entre os poemas, verifica-se que, no texto de Bilac, a construção de eixo temático se deu em linguagem denotativa. A linguagem denotativa é aquela que preza pelo sentido real, objetivo, enquanto no texto de Tigre usa a linguagem conotativa. Na verdade, a conotativa é aquela que brinca com as palavras, não é o sentido objetivo, mas é uma comparação, uma analogia. Nos dois poemas tem linguagem conotativa. No texto de Bilac, as estrelas são inacessíveis. Não, as estrelas conversam com ele, então não é inacessível. E no texto de Tigre são próximas, acessíveis aos que ouvem e as entendem. Não, também não é acessível, porque precisa saber inglês para entender as estrelas, e não significa que ela está próxima. C. No texto de Tigre, a linguagem é mais formal. Não é mais formal que a do Olavo Bilac, até porque o Olavo Bilac é um representante do parnasianismo que tem exatamente essa busca pela perfeição formal. No texto de Tigre, percebe-se o uso de linguagem metalinguística no trecho. Uma boca de estrela dando beijo. É, meu amigo, assunto para um poema. É essa a resposta. E, no texto de Tigre, a visão romântica apresentada para alcançar as estrelas é enfatizada na última estrofe do seu poema com a recomendação de compreensão de outras línguas. Não é uma visão romântica porque tem contido uma crítica aí falando que para entender as estrelas você precisa entender outra língua, aprender outra língua. Não está mostrando uma visão romântica. Então nós ficamos com a letra D. Por
eu não falei na hora da leitura da alternativa, mas o que é metalinguagem? É quando um poema, por exemplo, você está escrevendo um poema e falando de assuntos para se escrever um poema, isso é metalinguagem. Então, quando ele fala que o beijo das estrelas é assunto para um poema, é metalinguagem, porque ele está fazendo o poema e mostrando assuntos que podem ser abordados em um poema. Isso é metalinguagem. Então, essa é a nossa resposta correta. Vamos para a próxima questão. Questão 7. Lendo primeiro o enunciado. Uma das linhas temáticas da poesia de Afonso de Guimarães, como se observa no exemplo, é a. Então, vamos ler o trecho. Hão de chorar por ela os cinamons, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. Como vocês sabem, o Afonso de Guimarães era conhecido principalmente pela amargura que ele tinha, por ter perdido a noiva dele muito jovem. Então, a maioria dos poemas dele tratam dessa temática da morte da amada. E nesse trecho não é diferente. Quando ele cita, lembrando-se daquela que os colhias, ele está se referindo exatamente à amada morta. Uma coisa que eu não entendo muito bem, agora que cá com a gente, é que ele casou depois. Como que a mulher dele lidava com o fato dele ficar escrevendo sobre a noiva dele que morreu? Porque ele casou e teve muitos filhos. Uma coisa estranha, né? Mas vamos ver as alternativas. A amada morta. É exatamente essa resposta, que está condizente com a própria característica das poesias do Afonso. Vamos para a questão 8. Lendo primeiro o enunciado. As estéticas literárias, embora costumem ser datadas nos livros didáticos com início e término pós-determinados, não se deixam aprisionar pela rigidez cronológica. Assinale o comentário adequado em relação à expressão estética no poema A Pátria, de Olavo Bilac. Aqui está falando que, embora os períodos literários tenham uma data, início, meio e fim, não significa que os autores, por exemplo, classificados como parnasianos, escrevem só com a métrica, só com as características do parnasianismo, porque às vezes eles escrevem ou retomando o contexto anterior, como o parnasianismo, às vezes os autores escrevem com características do romantismo, ou às vezes eles antecipam características que serão fortes no movimento posterior. Então vamos ver nesse trecho do Olavo Bilac qual a característica que ele usa de outra escola literária. A pátria. A pátria, ou seja, ele vai falar sobre o Brasil, já retoma o quê? Qual movimento literário que tinha esse nacionalismo, esse ufanismo? É o romantismo, um movimento anterior ao parnasianismo. Então, só com essa a pátria, nós já temos uma ideia de talvez ele está se referindo, usando características do romantismo. Vamos continuar a leitura. Ama com fé e orgulho a terra em que nascestes. Tá bem parecido com Gonçalves Dias. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. Bem ufanista, né, gente? A natureza aqui, perpetuamente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com o seu suor fecunda e umedece, vê paga o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Fica claro que esse poema tem algumas características exatamente do romantismo. Então, assinale o comentário adequado em relação à expressão estética do poema A Pátria. A. O poema transcende a estética parnasiana ao tratar a temática da exaltação da terra segundo a estética romântica. Exatamente essa, mas vamos ver as outras. O poema exemplifica os preceitos da estética parnasiana e valoriza a forma na expressão comedida do sentimento nacional.
Na verdade, não, né? Porque o sentimento nacional não é comedido, tem ufanismo, ele fala da grandiosidade do território, a grandiosidade, a magnitude, a perfeição da pátria. C. O poema antecipa-se ao discurso crítico da identidade nacional. Não tem uma crítica da identidade nacional, porque está exatamente mostrando que deve existir essa identidade nacional porque a pátria é fantástica. Tema central da estética modernista. O modernismo é um movimento lá de 1922. O Olavo Bilac não está tratando de estética modernista. D. O poema insere-se nas fronteiras rígidas da estética parnasiana, dando ênfase à permanência do ideário estético no eixo temporal das escolas literárias. Não tem eixo temporal porque ele está usando características do movimento romantismo, sendo que ele é do movimento do parnasianismo. E o poema não insere-se nas fronteiras rígidas da estética parnasiana. E o poema reflete os valores essenciais e perenes da realidade, distanciando-se de um compromisso com a afirmação da nacionalidade. Na verdade, ele está se aproximando de um compromisso com a afirmação da nacionalidade. Ele está exaltando a nacionalidade. Então, nós ficamos com a alternativa A. Vamos ver a questão 9. Lendo primeiro o enunciado. Assinale a alternativa incorreta. Então, vamos ler. Litania dos pobres. Os miseráveis, os rotos. São as flores dos esgotos, são espectros implacáveis. Os rotos, os miseráveis. São prantos negros de furnas, caladas, mudas, soturnas. São os grandes visionários dos abismos tumultuários. As sombras das sombras mortas, cegos a tatear nas portas, procurando os céus, aflitos e varando os céus de gritos. Inúteis, cansados braços, mãos inquietas estendidas. Assinale a alternativa incorreta. O tema poderia ser tomado pelo realismo. Sim, porque ele está falando sobre um aspecto da sociedade, né? Dos miseráveis, de como eles vivem, sobre o sentimento deles. Então tem um aspecto de realismo. Para pertencer ao naturalismo, há comiseração demais no poema. Exatamente, essa comiseração é a compaixão. Existe muita compaixão nesse poema porque o Cruz de Souza está se identificando, né, com os miseráveis, com os rotos. Então há muita compaixão, há muita piedade do ponto de vista do Cruz de Souza quando está narrando. No naturalismo não tem essa piedade, essa compaixão do autor perante os miseráveis. Para ser de Castro Alves, falta arrebatamento, revolta. Exatamente, o Castro Alves tinha revolta, tinha arrebatamento nos poemas dele, o que não aparece aqui no Cruz de Souza. D. A religiosidade, procurando o céu, no verso 11, condiz mais com o modernismo que com o simbolismo. O modernismo não tinha uma característica de religiosidade, por isso que essa é a nossa alternativa incorreta. O título Litania Ladainha revela o lado místico. Exatamente. Essa também está correta, porque o simbolismo tinha esse apreço pelo místico, pelo mistério. 10. Lendo primeiro o enunciado. O poema anterior encontra-se na obra Últimos Sonetos, de Cruz de Souza, poeta cujo centenário de morte foi comemorado em 1998. Lê as afirmativas seguintes acerca do poema e assinale a alternativa correta. 1. Ocorre hipérbole no verso 4. O que é hipérbole? É uma ênfase expressiva que é resultante do exagero. Então vamos ver o verso 4. O assinalado. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra alma, prende-te nela a extrema desventura. Não tem hipérbole nesse trecho. Extrema não carrega algo de hipérbole. Então aqui já está errado. 2. O poeta é considerado um ser diferente, cuja alma, mesmo algemada à terra, rebenta em estrela de ternura. Então vamos ler o trecho todo, né? O assinalado. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura
Mas essa mesma desventura extrema faz que tua alma, suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tá correto, né? Porque faz com que a tua alma, mesmo suplicando, tenha ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado, de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Então, mesmo o poeta sendo um louco, tendo uma alma diferente, ele tem ternura. Então, essa está correta. 3. O uso da letra maiúscula e substantivos comuns singulariza-os e empresta-lhes uma dimensão simbólica. Também está correta. Quando você coloca a letra maiúscula num substantivo comum, você torna naquela pessoa singular. Então, apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Essa é a nossa resposta. Essa foi a nossa aula de resolução de exercícios do simbolismo e do parnasianismo. Se você gostou, deixa aqui o seu like e se inscreva no meu canal. Se você quer saber mais sobre escolas literárias, aqui vai aparecer a playlist de escolas literárias e de literatura para que você veja a aula e a resolução dos exercícios. Tchau!